A presença de uma massa de ar frio polar favoreceu um fim de semana com geada durante as madrugadas e manhãs, temperaturas próximas ou abaixo de 0 grau. Na minha estação meteorológica ontem, eu registrei a menor temperatura do ano aqui no interior de Guatambu, que foi 0,4 negativo. Teve formação de geada, sábado, domingo principalmente e hoje. Só que hoje um pouquinho menos abrangente, mas teve. Vários pontos do oeste, meio oeste, serra, com formação de geada, boa parte do oeste do Paraná também, Rio Grande do Sul também, então tudo isso por conta da transição dessa massa de ar polar, que também é um inibidor de nuvens, e isso favorece aquelas madrugadas e manhãs mais claras, com céu aberto, e isso acaba proporcionando uma queda muito expressiva da temperatura em um intervalo de tempo curto, reduzido. Então, assim, a tendência é que nós mantenhamos a sequência de tempo seco durante essa semana, tanto nessa terça, quarta, quinta-feira, mantenha um tempo bom, com predomínio do sol e poucas variações de nuvens em praticamente todas as regiões. Apenas no Rio Grande do Sul, que na quinta-feira já pode ter chuva com trovoadas, com risco para ter a formação de alguns temporais, por conta da formação e passagem de uma frente fria, principalmente as áreas do centro do Rio Grande do Sul ao sul. Então, tem risco para ter temporais quinta-feira nessas áreas gaúchas e na sexta-feira essa frente fria ela avança para as áreas do estado de Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná, centro-leste paranaense e traz também a formação de alguns temporais, com chuva, com risco aí para ter algum granizo, alguma ventania, até mesmo alguma tempestade localizada com algum transtorno não pode ser descartada por conta do alto grau, né, de diferença de temperatura entre uma massa de ar e outra que se encontra, né? Então, por conta desse maior gradiente de pressão e temperatura, pode ter a formação de alguns temporais na sexta-feira. Então, até quinta-feira, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, centro-norte do Rio Grande do Sul, tempo bom. Mas quinta-feira já pode ter chuva com trovoada no centro-sul do Rio Grande do Sul. Sempre madrugadas e manhãs amenas, frias, no litoral entre 5 a 8 graus nessa terça e quarta-feira, no litoral norte, litoral paranaense e áreas próximas aí da Grande Curitiba também, temperatura que deve ficar entre 5 a 8 graus, mas sendo que nessas áreas mais altas a temperatura sempre vai ser menor, né? O sul do Paraná, a região de Porto Amazonas, Grande Curitiba. Então, por ali, a temperatura ela vai ser sempre menor, com formação de geada ainda, principalmente nessas áreas de microclima frios, né, baixadas e vales, e nas outras regiões a lógica é a mesma. Nessa terça e quarta-feira, a geada ela fica mais concentrada nas baixadas e vales, a temperatura ela fica próxima aí da marca dos seus 0 a 4 graus nas baixadas e vales e uns 5 ou 8 graus nas áreas de topo. E o sol ele predomina praticamente o tempo todo, com poucas variações de nuvens. Vale ressaltar que boa parte do tempo é relativamente aproveitável e propício para qualquer tipo de atividade, seja no campo, seja no ar livre. Frio pela manhã, agradável à tarde. Então a sequência dessa semana é entre 5 a 8 graus no amanhecer e nas baixadas pode ficar abaixo dos 5 com alguma geada. No topo da serra vai ter geada até quarta-feira, principalmente nas baixadas e vales também, com temperaturas próximas ou abaixo de 0. E uns 15, 16 graus hoje na maioria das áreas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, sendo que no litoral a temperatura máxima ela vai ficar em torno aí dos seus 18, 20 graus. Terça, 17, 18 na maioria das áreas. Quarta, 18, 20. Quinta, uns 23 a 25 graus na maioria das áreas. Então já dá uma boa esquentada. Lembrando que na sexta passa essa frente fria, depois tem uma outra massa de ar frio de origem polar, que também deve derrubar as temperaturas. Só que tem o seguinte, essa massa de ar polar ela é mais fraca que essa que a gente teve. Mas mesmo assim deve ser considerado o risco e formação de geada para o próximo fim de semana. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí para todos. Se inscreva no canal, dê aquele like e compartilhe com seus amigos para que a gente possa cada vez mais estar crescendo, né? Cada vez mais divulgando as informações importantes aí para o homem do campo, para quem precisa aí saber a previsão. Beleza?
Grande abraço, até a próxima!